Dia 76, 1 Reis, capítulo 10 ao capítulo 13. O capítulo 10 começa com a história da rainha de Sabá, que ouviu a fama de Salomão graças ao Senhor, por ele ser sábio e ter muitas riquezas, e foi até Jerusalém com perguntas difíceis. Ela chega com uma grande caravana e lá fez todo tipo de pergunta e a todas ele respondeu. Ela se impressiona, pois tudo que ela tinha ouvido acerca de Salomão não era nem metade do que ela presenciava, porque ele era sobremaneira sábio e rico. Ela deu a Salomão 4.200 quilos de ouro, muitas especiarias e pedras preciosas. Na sequência, mostra que Salomão recebia anualmente 23.300 quilos de ouro, fora os impostos, e segue mostrando toda a sua riqueza, bem como os itens que ele confeccionou de ouro. No capítulo 11, mostra a quantidade de mulheres que Salomão teve. Salomão teve mulher de várias nações essas que Deus havia dito para o povo de Israel não se misturar, pois certamente se desviariam adorando outros deuses. Salomão casou-se com 700 princesas e 300 concubinas, e suas mulheres levaram ele a se desviar. À medida que ele foi envelhecendo, suas mulheres foram lhe conduzindo a outros deuses, e o seu coração já não era totalmente do Senhor como seu pai Davi. Ele seguiu Moloque, Astarote, construiu um altar para Camus, Moloque e para todos os deuses de suas mulheres estrangeiras que queimavam incenso e sacrificavam a esses deuses. Então, Deus promete que por causa da atitude de Salomão, ele tiraria o reino de Salomão e daria a um servo. Mas por amor a Davi, não fará isso enquanto Salomão vive, fará quando seus filhos lhe suceder. E não tirará o reino todo, deixará uma tribo por amor a Davi e a Jerusalém, cidade que Deus escolheu. Então, Deus levantou como adversário o edomita Hadade e Rezon, e estes trouxeram muitos problemas a Salomão enquanto ele viveu. Na sequência, mostra que Jeroboão se rebela contra Salomão. Jeroboão sai de Jerusalém e Aías, profeta de Siló, estava com uma capa nova e foi ao seu encontro no caminho. Aías rasgou a capa em 12 pedaços e mandou Jeroboão pegar 10 pedaços, pois o Senhor iria dar a ele 10 tribos. Salomão tenta matar Jeroboão, mas este fugiu para o Egito e ficou lá até a morte de Salomão. Salomão reinou 40 anos em Jerusalém sobre todo Israel, então descansou com seus antepassados e foi sepultado na cidade de Davi, seu pai, e o seu filho Roboão foi o seu sucessor. No capítulo 12, Roboão assume o lugar do seu pai Salomão, e quando Jeroboão soube disso, saiu do Egito e vai a Siquém, se reúne com toda a Assembleia de Israel, e lá eles dizem a Roboão: teu pai colocou sobre nós um jugo pesado, mas agora diminui o trabalho árduo e este jugo pesado, e nós te serviremos. Roboão disse que em 3 dias eles voltassem, que ele daria uma resposta. Então ele foi consultar as autoridades de Israel, que acompanharam o reinado do seu pai, e eles disseram para atender o pedido do povo. Contudo, ele consultou seus amigos mais jovens, que cresceu com ele, e eles mandaram ele dizer que o jugo dele seria mais pesado do que o do seu pai, que Salomão castigou com chicotes, e ele irá castigar com chicote pontiagudo. E assim se cumpriu a palavra do Senhor, deu a Jeroboão por intermédio de Aías. E os israelitas, cada um foram para suas tendas, tomar conta da sua própria vida. Quanto aos de Judá, Roboão continuou sendo rei deles. O rei Roboão enviou Adonirão, que era responsável pelos tributos, e ali todo Israel o apedrejou e ele morreu. O rei conseguiu subir em sua carruagem e fugir para Jerusalém. Dessa forma, Israel se rebelou contra a dinastia de Davi. Então Israel proclama Jeroboão rei de Israel, e somente Judá seguiu Roboão. Roboão convoca 180 mil homens para atacar Israel, porém Semaías trouxe a palavra de Deus dizendo: assim diz o Senhor, não saiam à guerra contra os seus irmãos israelitas, voltem para casa todos vocês, pois fui eu quem fez isso. E eles obedeceram a palavra do Senhor e voltaram para suas casas conforme o Senhor tinha ordenado. Jeroboão, com medo, faz 2 bezerros de ouro, coloca um em Dan e outro em Betel para o povo não ir mais a Jerusalém. Isso veio a ser um pecado. Jeroboão construiu altares idólatras e designou sacerdotes dentre o povo, apesar de não serem levitas. Instituiu uma festa no 15º dia do 8º mês, semelhante à festa realizada em Judá, e ofereceu sacrifícios no altar. No capítulo 13, um profeta saiu de Judá e foi a Betel para profetizar contra o altar idólatra, e disse: altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos que queimam sobre ti incenso, e ossos de homens se queimarão sobre ti. E o sinal é que naquele dia o altar iria se fender, e as cinzas que estão sobre eles derramariam. Jeroboão, quando ouviu isso, apontou para o homem e mandou prender. De imediato seu braço paralisou. O altar se fendeu e as cinzas derramaram. Então ele pede que o homem interceda por ele, que assim fez, e o seu braço voltou ao normal. Jeroboão chama ele para ir à sua casa, mas o homem disse que Deus havia lhe dado ordens: não coma pão nem beba água, nem volte pelo mesmo caminho por onde fui. Na sequência aparece um profeta mais velho que persuadiu esse profeta mais jovem, o qual não obedeceu a ordem do Senhor, e com isso um leão atacou e matou ele.
Mesmo depois disso, Jeroboão não mudou seu mau procedimento, mas continuou a nomear dentre o povo sacerdotes para os altares idólatras. Ele consagrava para esses altares todo aquele que quisesse tornar-se sacerdote. Esse foi o pecado da família de Jeroboão, que levou à sua queda e à sua eliminação da face da terra. Se você gostou desse capítulo, curta, comente e compartilhe com todos os seus amigos e familiares. Que Deus te abençoe e até a próxima.